Olá, médico, olá, médica. Você que está se preparando para o concurso da Perícia Médica Federal que vai ter esse ano. É iminente o novo concurso da PMF 2023 e nós estamos aqui no canal Med Perícia compartilhando conhecimento sobre assuntos que vão cair na prova. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Souza, sou médico perito, sou editor-chefe aqui do canal Med Perícia, onde nós conversamos sobre medicina legal e perícia médica. O assunto de hoje é muito interessante, de muita relevância para a medicina do trabalho, que é a perda auditiva induzida por ruído, certo? Lembrando que essa perda auditiva, ela pode ser ocupacional ou não, como nós vamos ver. Esse assunto é muito importante porque, além da sua relevância social e médica, ela é uma doença muito prevalente, que vai ser avaliada nas empresas, tanto na questão preventiva, como na avaliação do dano quando um trabalhador sofre uma perda auditiva porque não foram seguidas as normas regulamentadoras para a prevenção de uma perda auditiva induzida por ruído. Então, vamos lá para a nossa explanação, compartilhando aqui algumas imagens com vocês sobre esse assunto. Então, conversando aqui, o tema de hoje é a perda auditiva induzida por ruído. A primeira questão que a gente tem que lembrar é que você tem que determinar se a perda auditiva ela é induzida por ruído, porque várias causas podem ter de perda auditiva, mas não ser induzida por ruído. Então, essa é a primeira questão. Excluir todas as doenças que podem causar uma perda auditiva por idade, uma perda auditiva por uma questão infecciosa, uma perda auditiva por uma medicação ototóxica, tá certo? E a segunda questão é, já determinado que essa perda auditiva foi induzida por ruído, se essa perda auditiva ela é ocupacional ou não, porque nem toda a perda auditiva induzida por ruído é ocupacional. Então, atenção nessa questão importante, tá certo? A perda auditiva induzida por ruído pode ser decorrente de exposição a ruído no ambiente de trabalho, tá certo? E aí ela pode ser chamada de perda auditiva ocupacional, surdez profissional, disacusia ocupacional, perda auditiva induzida por ruído ocupacional, tá certo? Alguns chamam só da abreviatura PAIR, tá certo? Constitui-se uma doença profissional de enorme relevância em nosso meio, tendo se difundido a numerosos ramos de atividades. A perda auditiva por ruído relacionada ao trabalho é uma diminuição gradual da acuidade auditiva decorrente da exposição continuada em níveis elevados de pressão sonora. De acordo com o Comitê de Ruído e Conservação da Audição da American College of Occupational Medicine e, segundo o Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva, são características da PAIR. 1. Ser sempre neurosensorial, por comprometer as células de órgão de corte. Ser quase sempre bilateral, ouvidos direito e esquerdo com perdas similares, e, uma vez instalada, irreversível, ou seja, essa perda auditiva é irreversível. Muitas vezes nós vemos audiometrias na questão da medicina do trabalho, onde acontece uma perda, depois essa perda melhora, depois aparece perda em outra audiometria, então essa perda que flutua, que varia, ela não é uma perda auditiva induzida por ruído ocupacional, tá certo? Muito raramente pode provocar perdas profundas, não ultrapassando geralmente 40 decibéis, tá certo? Nas frequências baixas e 75 decibéis nas frequências altas. A perda tem seu início e predomina nas frequências de 6.000, 4.000 e ou 3.000 Hz, progredindo lentamente às frequências 8.000, 2.000, 1.500 e 250 Hz, para atingir seu nível máximo nas frequências mais altas nos primeiros 10 a 15 anos de exposição estável a níveis elevados de pressão sonora. Ou seja, não é uma exposição de pouco tempo, de meses ou de um curto espaço de tempo que vai determinar essa perda auditiva induzida por ruído. Por atingir a cóclea, o trabalhador portador de PAI pode desenvolver intolerância a sons mais intensos, que chama-se de recrutamento, perda da capacidade de reconhecer palavras, zumbidos, que são não ao déficit auditivo, propriamente dito, prejudicarão o processo de comunicação. Outra coisa importante é que, cessada a exposição ao nível elevado de pressão sonora, não há progressão da PAI. Exposições pregressas não tornam o ouvido mais sensível a exposições futuras, ao contrário, a progressão da perda se dá mais lentamente à medida que aumenta os limiares auditivos. Isso também é uma questão importante. Então, parou a exposição ao nível elevado de pressão sonora, essa perda ela
cessa também, fica naquele nível estável. E os seguintes fatores influenciam nas perdas: características físicas do agente causal, tipo, espectro, nível de pressão sonora, o tempo de exposição e dose de exposição e susceptibilidade individual, que vai haver uma variação entre um trabalhador e outro. Uma coisa interessante é que na NR15, a norma regulamentadora número 15, nós vamos ver em outro vídeo mais detalhadamente, ela fala sobre os limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente e determina a máxima exposição diária permissível. Tá certo? Então, aqui nós temos os níveis de ruído e aí o tempo máximo de exposição a esses ambientes de trabalho quando você não consegue que o trabalhador não deixe de estar nesse ambiente. Observações importantes é que, no local de trabalho, as perdas auditivas condutivas ou mistas podem ser causadas por lesões sem corte ou penetração na cabeça, por explosões e por lesões térmicas, como queimaduras por material que penetra na membrana timpânica. Né? Então, não é porque não é uma perda neurosensorial que não pode ter sido por um acidente de trabalho. Né? E caracterizada como doença profissional, é obrigatória a notificação à Previdência Social através da comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT. Então, também tem que ter atenção a isso, que é obrigatória, tá certo? A emissão da CAT quando determinado que é uma doença profissional. Então, muita atenção no assunto, porque isso muito provavelmente vai cair no concurso da Perícia Médica Federal. Se você gostou desse assunto, você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui, se inscreva no nosso canal para você receber notificações dos próximos vídeos e acompanhe as redes sociais do canal Mediperícia e nosso blog no mediperícia.com.br, que também é assuntos relacionados à PMF. Até o próximo vídeo.